Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Que bom que nós estamos juntos mais um domingo. Estamos aqui preparados para adorar o Senhor e eu quero dizer que todos são bem-vindos para estarem conosco nessa noite. Você que está aí também acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, seja muito bem-vindo para juntos cultuarmos o Senhor, e é uma alegria a gente poder se reunir e celebrar o nome do Senhor nessa noite e adorá-lo. Eu convido você a fechar os seus olhos no seu lugar e nós vamos fazer a nossa oração nesse momento, entregando as nossas vidas ao Senhor e pedindo que tudo que for feito aqui nesse lugar seja para a honra, seja para a glória do nome do Senhor. Vou pedir a reverência dos irmãos, por favor, para que a gente nesse momento cesse as conversas e estejamos nos entregando as nossas vidas para o louvor da glória do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é o desejo, ó Deus, dos nossos corações, nós te adorarmos, nós te louvarmos, e nós, Senhor, estamos alegres, estamos felizes porque podemos estar como tua igreja em tua presença, e mesmo nesse tempo a gente pode se reunir, ó Deus, para adorar o teu nome, se reunir com os que estão aqui no templo, com os que estão nas suas casas, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também cada vida que ainda não pode vir ao santuário, mas nós somos a igreja do Senhor e a gente tem essa certeza, ó Deus, que aonde nós estivermos, ali está uma parte do teu corpo. Por isso que juntos, em comunhão nessa noite, possamos te adorar, te exaltar e louvar o teu nome em espírito e em verdade. Encontre em nós esses adoradores nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu vou convidar você que está aqui com a gente a ficar de pé, você também que está na sua casa. Nós vamos ler neste momento o introito bíblico que está em 1 João 2, de 15 a 17, vai estar aí na projeção, e nós vamos ler todos em uma só voz. Vamos juntos? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Por isso nós vamos continuar adorando o Senhor nessa noite, louvando, e estamos trabalhando um tema, em defesa da fé, falando ali sobre Daniel, e essa canção fala sobre os jovens que estiveram ali na fornalha, e diz: a minha identidade é servo do Senhor, e dentro da fornalha eu vou mostrar quem é. Mesmo diante das aflições, diante dos desafios desse mundo, que a gente possa declarar que somos servos do Senhor. Vamos louvá-lo nessa noite. Não vou negar
nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração, nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração, nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Porque minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia um quarto homem que com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Amém. Que o nosso viver seja a cada dia para louvar, para glorificar, e que nós possamos dizer: Senhor, o meu prazer é te adorar em todo o tempo, em santidade, servir, ali como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Nós possamos viver sempre para o louvor da glória do Senhor.
coração está em ti, Senhor. Senhor, eu quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei. Em santidade eu servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te contemplar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te contemplar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te contemplar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Vamos dar o Samuel para fazer a oração de louvor. Oremos. Ó Santo Deus, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui em tua presença, Deus, para cultuar e louvar o teu santo nome, junto com os nossos irmãos, Deus. Infelizmente, ó Pai, não podemos estar todos juntos aqui ainda, ó Deus, mas em breve estaremos, ó Deus. Mas graças te damos por nossos irmãos estarem, ó Deus, através das redes sociais, também, ó Deus, te adorando, em espírito e verdade nos seus lares, ó Deus, onde estiverem, ó Pai. Abençoe todos que estão aqui, ó Pai, abençoe nosso pastor, todo o ministério pastoral, toda a nossa liderança, ó Pai, todo o ministério da igreja, ó Pai. Abençoe a tua igreja, ó Pai, espalhada pela face da terra, ó Pai, que prega e proclama o teu evangelho, ó Pai. Com nossos irmãos, ó Deus, que estão em outros missionários, evangelistas, ó Deus, que anunciam tua palavra, ó Deus, em países hostis. Ó Deus, dê sustento, ó Deus, a cada um, ó Pai. Guarde-os, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, receba este culto, ó Pai, em adoração a Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus. E louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, hoje e para sempre, Pai. Amém. Amém. Você pode sentar. Esse é um tempo em que nós nos entregamos ao Senhor. Eu sei que diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, e nós estamos essa noite aqui também para apresentar ao nosso Senhor as nossas ansiedades, as aflições do nosso coração. E eu não sei como é que o seu coração está nesse tempo. Hoje eu tive amigos
de outras cidades que depois de 5 meses puderam ir às suas igrejas. E nós estamos quase a meio semestre vivendo isso tudo. Mas quando a gente para pensar, o salmista diz no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É um tempo de crise, mas nesse tempo de crise o Senhor quer que a nossa fé seja revelada, porque esse é o fundamento daquilo que nós cremos. Talvez nesse tempo que apareça é o nosso medo, as nossas ansiedades, mas isso não pode sobrepujar a nossa fé em Jesus, porque mesmo diante desse tempo difícil, o nosso Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua Senhor nas nossas vidas, e eu quero convidar hoje você a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança e a ver em cada um desses dias todo o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Também com aqueles que estão nos hospitais, também com aqueles que se foram. A nossa esperança é além dessa terra, porque o cuidado do Senhor, Ele vai permanecer, mesmo depois dessa vida. Por isso o salmista dizia também, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E hoje o nosso Deus nos convida a olhar para Ele, e a gente ter a firme convicção, a gente ter a fé, e que nesse tempo de crise seja revelada a nossa fé, em quem nós confiamos, em quem nós temos depositado a nossa esperança. É na vacina que vai chegar, mas e se ela não chegar, nós vamos continuar temendo? Nosso Deus continua rei, e na hora que Ele quiser as coisas se ajustarão, porque com o sopro de sua boca, a Bíblia diz, Ele destrói o inimigo. Imagina o que Ele pode fazer. Mas hoje eu quero convidar você, nesse momento de oração, a gente tem feito assim, já que nós não podemos estar vindo aqui à frente ainda, mas aí do seu lugar, você apresentar diante do Senhor quais têm sido as lutas que a gente tem passado nesse tempo. Talvez não é só o medo do Covid, mas e o meu emprego? Como é que vai ficar a minha situação? A minha escola que ainda não voltou, a faculdade tão esperada. São tantos os questionamentos. Mas hoje o nosso Deus convida-nos a olhar para Ele e a continuar confiando que Ele é Deus. Que Ele é Deus. E o salmista, talvez isso de forma tão forte, eu digo aqui, ele também dizia, ainda que Ele me mate, o salmista diz, eu o louvarei. Então, convido você a apresentar diante do Senhor as suas aflições, aquilo que tem preocupado você nesse tempo também. A palavra diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A também agradecer, estamos vivos, estamos bem, estamos com saúde, talvez até debilitado por outras questões, mas o nosso Deus continua nos sustentando. E nós vamos fazer uma oração cantada, ela não está no programa, mas eu sinto que a gente deve cantar uma canção que diz assim, meu Jesus, Salvador, não há outro igual, outro igual. E o nosso desafio todos esses dias, todos os dias, mesmo durante a pandemia, enquanto ela continuar, a gente continuar louvando as maravilhas desse amor, Senhor Jesus. Você pode declarar, porque Ele tem sido o seu consolo, o seu abrigo. Consolo. Todos os dias Ele é o nosso abrigo. A palavra diz, Ele é torre forte, o justo corre para ela, Ele é abrigado. Oh, é o nosso Deus, com todo o meu ser, mesmo nos dias maus, com tudo, mesmo os nossos dias sendo bons, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, e esta igreja também hoje canta, Jesus, todo poder, todo louvor a ti, Senhor. Me louvarei.
exaltamos, ó Deus. E nós, como tua igreja, Senhor, nessa noite, reconhecemos que as tuas promessas, elas são incomparáveis, ó Deus. As tuas promessas, ó Deus, elas não falham. A tua palavra, aquilo que o Senhor disse. E nós queremos, ó Deus, colocar a nossa confiança no Senhor. Porque assim como os montes se prostram diante da tua majestade, nós também queremos nos render nessa noite, ó Deus, reconhecendo a tua grandeza. Que os nossos corações, ó Deus, tantas vezes aflitos, tantas vezes temerosos, possam encontrar segurança no nome do Senhor, que é uma torre forte, ó Deus. Nós te adoramos porque tu és o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros estão confiando nos homens, mas nós faremos menção do teu nome, Deus sobre todos os deuses, Senhor, que jamais falhou e não falhará, ó Deus. Por isso nós te entregamos as nossas vidas essa noite, em reconhecimento, ó Deus, da tua grandeza, em reconhecimento, ó Deus, da nossa fragilidade diante de ti. Tua palavra também diz isso, tu sabes a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, e que possamos ver todos os dias o teu amor, a tua fidelidade, a tua bondade sobre as nossas vidas, que nos seguem, que nos cercam, ó Deus, e que estão sobre nós. Por isso, ó Deus, louvado seja o teu nome, hoje e sempre, é no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nosso pastor nesse momento estará conduzindo também esse tempo, que é de reconhecimento e de consagração. Este momento é de responsabilidade dos membros desta igreja, que entendem a importância da fidelidade, do amor e da entrega a esta grande obra. Este é um momento de dedicação de vidas, dedicação de bens. E durante o cântico Não Sou Meu, nós podemos apresentar ao Senhor, aqueles que estão aqui no templo, a dedicação dos seus dízimos e ofertas através do uso do gasofilácio. Aos que estão em casa, você pode fazer isso durante a semana, aqui na secretaria da igreja, nos dias específicos, e também pela rede bancária da igreja. A palavra diz que cada um deve contribuir conforme o Senhor propôs no coração, não por tristeza, nem por constrangimento. Deus ama ao que dá com alegria. O dízimo é algo santo ao Senhor, pertence ao Senhor, e assim como Ele é fiel em todas as coisas para conosco, nós devemos também ser fiéis para com Ele, para com a sua obra, e vivermos na sua dependência, vivermos por fé todos os dias de nossas vidas. Vamos louvar e vamos dedicar na casa do Senhor nesta hora. Não sou meu porque estou salvo, e por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. O que tens sou entrego, ó Senhor, sou todo teu.
estará orando ao Senhor neste momento de entrega dos dízimos e das ofertas, e também não esquecer de orar pelas nossas queridas crianças e o Ministério Infantil. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua santa presença, podemos te adorar, podendo te bendizer o teu nome, ó Deus, que tu venha agora, Senhor, neste momento, abençoar, Senhor, os nossos dízimos, nossas ofertas, que elas venham, Senhor, para a edificação do teu reino, ó Deus, que tu venha nos dar sempre, Senhor, que nós possamos te dar, Senhor, aquilo que tu nos deste, que tu possa, Senhor, nos abençoar a cada dia, Pai. Vem abençoar também o Ministério Infantil da nossa igreja, ó Deus, que tu abençoe cada criança que está no seu lar neste momento, ó Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. E você que está em casa e também no templo, já pode abrir sua Bíblia no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Teremos um cântico especial que estará nos preparando para a meditação na palavra de Deus logo em seguida. Então vamos louvar ao Senhor com o ministério e logo em seguida já adentraremos na reflexão no tempo de edificação. O mundo tenta me impedir de te encontrar. Tantas coisas querem me afastar da tua presença. Pai, toda minha força vem só de ti. E quando tenho medo, tu Estás aqui com tua presença. eis-me aqui, digo sim, vou te adorar, vou te seguir. Minha escolha é viver o que tu tens pra mim. Pai, toda minha força vem só em ti. E quando tenho medo, tu estás aqui com tua presença. Eis-me aqui, digo sim, vou te adorar, vou te seguir. Minha escolha é viver do que tu tens pra mim. Quero
santo, Santo Jesus. Eu quero ser santo, ser santo, Santo Jesus. Pois tu és santo, és santo, Santo Seja esta a nossa escolha, por sermos santos, assim como Ele é santo. Andarmos em santidade, em obediência ao ensinamento da Sua palavra, para que também caminhemos em comunhão com o nosso Deus. Em defesa da fé, parte 2. Trabalhamos capítulo 1 do livro do profeta Daniel, no último domingo, e vamos para o capítulo 3, agora dos versos 1 a 30. Vamos fazer a leitura e depois nós mergulhamos na história, recapitulamos o que vimos no último domingo e seguimos com os ensinamentos que Deus tem para nós nesta noite. Nossa oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fale ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui no templo, como também aqueles que estão nas suas residências. E que Deus continue a dirigir as nossas vidas sempre. A partir do verso 1, a estátua de ouro. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores de províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado na fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de
ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrer nada, e o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o Deus deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja cortado em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que pode salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações através desta bela história. Uma história impactante e uma história onde podemos observar o agir de Deus e transformação no meio daqueles que estavam envolvidos. Que o Senhor fale através do seu Santo Espírito nesta noite. A fornalha de fogo em defesa da fé, parte 2. No último domingo, nós vimos lá em Daniel capítulo 1, a ideia da cosmovisão babilônica influenciando
a visão de mundo bíblica dos judeus, que foram levados para o exílio, e a influência naquela ocasião, ela se deu de maneira sutil. O que aconteceu ali no capítulo 1 de Daniel? Nós vimos no último domingo. Os nomes foram mudados. Vamos lá. Pergunta de gincana, né? Qual foi o nome dado a Daniel? Beltesazar. Eu ouvi, foi a professora Fran que começou dali soprando para os que estavam do lado de cá. Eu ia pedir para ficar de pé, levantar a Bíblia e fazer um esgrima, né? Beltesazar. Qual o nome dado? Isso aí talvez eu nem saiba responder de cabeça, tem que olhar o texto. A Azarias. Qual foi o nome dado a Azarias? Tem que olhar na Bíblia, né? Qual foi o nome dado a Misael? Qual foi o nome dado a Ananias? É isso? Misael, Mesaque, Azarias, Abdenego e ótimo, eu entendi, tá certo? Vocês sabem a ideia dos nomes. Mas por que, já vem uma pergunta inicial, por que quando a gente vai falar, a gente fala Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego? Para reflexão. Por que nós não falamos Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando nós falamos? Isso tem a ver também com aquilo que a gente recebeu, tá certo? Eu também falo assim, Daniel e seus amigos. Quem são os amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu não deveria falar dessa forma. Eu deveria falar Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Esses são os nomes judeus que eles tinham. Esses eram o nome deles. Sadraque, Mesaque, Abdenego e Beltesazar foi um nome dado por um rei pagão e sua liderança para estes servos do Senhor. E claro, falamos isso no último domingo, já com um significado completamente deturpado e voltado para as suas divindades. É por isso que já vale a pena, eu ia falar mais na frente, como já estou falando agora, até mesmo, eu não sou muito de sugerir mexer em cânticos, mas até o cântico que nós cantamos, um dos cânticos. E existem outros, que eu cantava quando criança também. Existem outros, que vão enfatizar o nome Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas os nomes de Ananias, Azarias e Misael parece que ficaram esquecidos, e não deveria ser assim, deveria ser o inverso, porque é o nome deles com significado bíblico ligado ao povo que eles pertenciam. Mas naquela ocasião do capítulo 1, nós observamos de forma sutil essa guerra de visões, uma visão pagã contra uma visão do povo de Deus, onde a mudança de nome foi uma das questões. Também uma outra coisa até mais séria, porque ainda podemos citar a alimentação, e nós trabalhamos bem a questão da alimentação no último domingo. A alimentação também foi uma coisa séria, mas tem algo mais sério ainda, que é a condição que eles se encontravam. Com aqueles banquetes ali oferecidos, com a mudança de nome imposta, qual a intenção do rei? Não era fazer eles esquecerem a condição que eles estavam vivendo? Olha, esqueçam que vocês são exilados. Esqueçam. Está aqui o banquete, está aqui um novo nome, está aqui inclusive vocês estão sendo preparados para serem meus líderes. Era esta a proposta. Esqueçam o seu passado e principalmente a condição em que vivem como exilados numa terra estrangeira. E nós vimos isso através do texto bíblico, que essa intenção aconteceu de maneira sutil, e ali estavam a preparação para servirem no palácio real.
Quando chegamos hoje no capítulo 3, a ocasião aqui agora já não é de maneira sutil, mas de maneira impositiva, de maneira clara, aberta. A cosmovisão pagã confrontando aquilo que os servos do Senhor acreditavam. Eles teriam que seguir as regras que foram impostas, onde deveriam reconhecer a divindade babilônica. E se eles assim não procedessem, qual era o destino? A fornalha. E aqui surge já uma pergunta. Estamos no mês da juventude, eu vou direcionar para os jovens, mas é para toda a igreja. Estamos dispostos, eu e você, a enfrentarmos as fornalhas acesas à nossa volta, no tempo presente, e defendermos a nossa fé em Jesus Cristo, custe o que custar? Estamos dispostos a sermos encontrados fiéis ao nosso Deus? E a disposição daqueles jovens muito me impressiona. Olha, se Deus quiser, Ele me salva. Se Deus não quiser me salvar, fique sabendo que eu não vou me prostrar, eu não vou adorar essa imagem que você levantou, porque eu reconheço que ela não tem valor algum. E eu sei que Deus tem algo muito maior para a minha vida, não apenas nessa terra, mas principalmente para toda a eternidade. Muito me impressiona a postura daqueles jovens, dispostos a encarar a fornalha, dispostos a irem até o fim, em defesa da fé no Deus Todo-Poderoso, com a disposição de serem encontrados fiéis. Se nós formos passear nos textos bíblicos, eu não vou fazer isto nesta noite, mas eu posso citar vários personagens bíblicos que tiveram, de certa forma, a mesma disposição para enfrentar as fornalhas acesas na sua época, para serem fiéis até o fim ao Deus Todo-Poderoso. E aqui eu posso citar Noé e sua família, a disposição de encarar aquela fornalha que foi naquela ocasião e aceitar aquele desafio. Eu posso citar José, filho de Jacó, quantas fornalhas acesas ele não passou, primeiro diante dos seus irmãos, depois sendo vendido como prisioneiro, depois na casa de Potifar, depois na prisão em específico, lá no Egito. Quanto tempo de fornalha acesa José não enfrentou na sua época e se manteve fiel, íntegro até o fim. O que dizer de Moisés? Já vai falar o autor de Hebreus que ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus do que se manter naquela condição onde ele se encontrava ali no palácio real do Egito. Ainda podemos falar de Esté, podemos falar de Ruth, podemos falar do próprio Daniel, que não está aqui no capítulo 3, sendo mencionado. E ainda podemos ir lá no Novo Testamento, o que dizer do apóstolo Paulo, em relação a tantas fornalhas que ele passou, e em todas as ocasiões, cada um desses servos estavam dispostos a defender a sua fé, a se manterem fiéis até o fim. Amém, irmãos? E nós? Estamos dispostos a, da mesma maneira, defendermos a nossa fé, custe o que custar, a enfrentarmos as fornalhas do tempo presente? Os jovens judeus, eles enfrentaram as primeiras provas no exílio, ali no capítulo 1, como já mencionamos.
E agora eles estão diante de um novo desafio no capítulo 3. E eles precisam preservar a fidelidade ao seu Deus até o fim, custe o que custar. Quando eles decidem não seguirem o decreto real para se prostrarem e adorar a imagem de ouro que foi esculpida e consagrada à divindade pagã. Isso está lá nos versos 1 a 7. Foi estabelecido um decreto, foi levantada uma imagem de ouro, foi erguido, não é isso? Interessante observar, na linguagem de hoje fica até mais claro, a medida daquela imagem. Talvez na sua versão possa ter côvados. Aqui não, tem metragem. São 27 metros. Seria um prédio de quantos andares? 27 metros. É uma boa pergunta, né? Será que dá um prédio de 15 andares? Deve dar próximo, né? Um prédio de 15 andares ou dá menos? Entre 10 e 15 andares, vamos imaginar. Também a largura, 2,70 metros, acho que é isso. 2,70 metros de largura, está lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 3. Eles não cumprem com o decreto que foi apresentado. E logo em seguida, dos versos 8 a 18 do capítulo 3, nós vamos ver que aqueles jovens, eles são denunciados. Eles estavam numa função de destaque. E aqui eu posso visualizar, foi citado, o rei mandou chamar várias lideranças, está aqui, ó, governadores regionais, prefeitos, governadores de províncias, juízes, tesoureiros, magistrados e conselheiros. Eu observo, e todas as outras autoridades. Eu observo aqui já 7 funções de liderança que existia ali na Babilônia. E eu quero só lembrar o que a gente leu no final, lá no último versículo. Eles eram jovens preparados por 3 anos, já exerciam um desses cargos aqui que eu citei, mas diz lá no último versículo, o que é que aconteceu? Depois que Deus agiu, deu vitória, todo o testemunho, a defesa da fé, no último versículo, aqueles jovens foram colocados em posição ainda de maior honra, de maior liderança, ainda mais importantes, diz o texto que está aí diante dos irmãos, na província da Babilônia. E ao serem denunciados, podemos imaginar a situação, aqueles jovens são levados diante do rei, eles são confrontados, eles são desafiados, e é dado a eles, inclusive, uma oportunidade. Olha, vai tocar novamente as cornetas, os sinais, e vocês podem se prostrar diante desta grande imagem que foi erguida. Adorem a ela. Mas tem uma pergunta ainda: quem poderá livrar vocês das minhas mãos, de certa forma? Quem poderá os livrar? Dos versos 8 a 18. Quem é o Deus, final do verso 17, do verso 15, quem é o Deus que os poderá salvar? E os jovens, com convicção, vão responder ao rei que Deus pode os livrar. Verso 17 e 18. E mesmo que Deus não os livre naquela ocasião, eles não prestarão culto à divindade pagã, não adorarão aquela imagem que o rei mandou fazer. Observem algo interessante que eu falei no início. Seus nomes judaicos, Ananias, Misael e Azarias, já não aparecem em nenhum momento do capítulo 3. Não sei na sua Bíblia, na minha não aparece. E eu pesquisei o capítulo 3 inteiro. Os nomes judaicos não aparecem no capítulo 3.
No capítulo 1 é dito o nome de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Misael, e enfatizado a mudança de nomes, no capítulo 1. No capítulo 3 agora, em nenhum momento o nome judaico é citado. Você pode ver lá, não vou fazer a leitura, verso 12, verso 13, verso 14, verso 16, verso 19, verso 20, verso 22, verso 23, verso 26, deixa eu parar aqui agora, 26, ainda tenho, 28 a 30 em especial. Aqui seria bom confrontar a tradução que nós temos em mãos. Eu até concordo que em todos os outros momentos, os nomes ligados a divindades pagãs tinham que aparecer. Mas agora que o rei reconhece que Deus é o Senhor, que é o Deus verdadeiro, e que faz um novo decreto, e que testemunha do fato ocorrido, e que diz que todos os povos, todas as nações agora tinham que prestar culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, não há mais necessidade de chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, a própria tradução, ela pode ser questionada. Eu não estou aqui com a Bíblia original. Os autógrafos se perderam, mas entendendo essa lógica, que agora o rei decretou algo em reconhecimento ao Deus verdadeiro, não cabia mais chamá-los pelo nome ligado à divindade pagã, que não valia nada. Só para reflexão, ok? Diante de tão grande desafio, voltando à história, os jovens do povo de Deus, eles estão em terra estranha, e eles têm a necessidade de se manterem fiéis até o fim, diante dos valores que eles defendiam e acreditavam. Eles têm a necessidade de terem também suas forças renovadas pelo Senhor, para terem coragem de agirem naquela ocasião, com consciência racional e fé consistente diante das injustiças que lhes foram impostas. Eles precisam estar com a consciência racional bem equilibrada e uma fé consistente, mesmo diante de tamanho risco de morte, para dizerem: nós não vamos nos prostrar, nós não vamos baixar a guarda, vamos mantermos fiéis até o fim, custe o que custar. Estamos dispostos a sermos, inclusive, martirizados para defender a fé em nosso Deus. E aqueles jovens precisam de forças. A guerra de divindades estava aberta, e a pergunta: de que lado nós nos encontramos? Eu quero trazer para a nossa vida hoje, como anda a nossa vida espiritual, neste tempo diferente que estamos vivendo. Como anda a nossa vida espiritual? Como anda a nossa leitura da Bíblia? Como anda o nosso tempo de oração e relacionamento íntimo com o Senhor? Será que estamos precisando ter as nossas forças renovadas pelo Senhor? Será que estamos precisando ter a nossa fé reavivada por Ele? Será que é normal se cansar? E aqui eu estou falando como ser humano e diante de seres humanos. E a resposta é sim, é normal se cansar. Claro. Mas Deus é o nosso renovo, sempre presente. Deus está conosco em todo o tempo. Deus renova as nossas forças. Tem uma passagem, acho que é lá em Isaías, que falando sobre a força dos jovens, mas aqueles que se cansam, Deus renova e o torna como águias, não é isso? Deus, Ele é o nosso renovo. Uma pergunta interessante, falando de visão de mundo,
defendemos uma visão cristã de mundo, com valores bíblicos, onde quer que nós formos. E lá fora temos valores deturpados à nossa volta, querendo, de certa maneira, nos influenciar e influenciar a sociedade. E aqui eu vou perguntar algo interessante. Como tem sido o meu e o seu discurso nas redes sociais, por exemplo? Não apenas nas redes sociais, numa sala de aula, no trabalho, na vizinhança, na família. Como tem sido o nosso discurso como cristãos? Aquilo que realmente nós postamos, ou escrevemos, ou discussamos, nós acreditamos realmente daquela forma? É uma pergunta ainda adiante. Aquilo que nós publicamos, escrevemos, discussamos, se nós fôssemos confrontar com a palavra de Deus, teria alinhamento? E precisa ter alinhamento com a palavra de Deus. Se não tiver, tem algo errado. Se não tiver, tem algo errado. Dá para observar que existe a necessidade de ser reavaliado. Então, aquilo que nós falamos, postamos, escrevemos, defendemos, isso nos identifica. Olha a responsabilidade minha e sua do testemunho cristão fiel até o fim, independente de que tipo de fornalha estejamos enfrentando. Voltando à questão do cansaço, meus irmãos, eu penso que até é possível e pode ser considerado normal, ou novo normal, como estão chamando, se sentir cansado diante de lutas. É possível. Agora, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos aceitar passivamente, muito menos esmorecer. Acredito que nenhuma dessas é a melhor escolha e opção. Se há necessidade de novas forças, se há necessidade de renovo, busquemos a Deus de coração, que Ele nos dará isso e muito mais. E a postura observada naqueles jovens, a postura fiel, o testemunho daqueles jovens judeus, homens que eram tementes a Deus, muito impressionou o rei da Babilônia. Quando eles disseram: nós estamos dispostos a morrer, mas nós não vamos nos prostrar diante dessa divindade pagã. O rei se impressionou tanto e se irou, diz aqui na versão da linguagem de hoje, que ele ficou com tanta raiva que ficou vermelho. Acredito que em algumas ocasiões nós já devemos ter passado por isso, né? Acredito que, se eu perguntar para levantar a mão, quem já ficou com tanta raiva que ficou vermelho, acredito que todos devem levantar a mão e dizer: sim, pastor, já teve uma vez na minha vida que isso aconteceu. Mas aqui diz que ele ficou tão irado que ele estava vermelho. E Deus nos perdoa, irmão, isso acontece, certo? O rei ficou impressionado. Olha o que ele manda fazer, seguindo. Ele manda aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Do jeito que ela já estava, ela já matava a fornalha. Mas ele mandou aquecer, diz a palavra, dos versos 19 a 23, 7 vezes mais. Ele ainda, olha todo o cuidado e a segurança que o rei teve. Ele ainda pegou assim, ó, os mais fortes que tinham. Pegou Anderson, pegou ali Elson, chamou Rogério, pegou os mais fortes. Não é isso? Disse: olha, são vocês que vão prender eles e vão amarrem bem e joguem eles dentro da fornalha. O fogo estava tão forte que aqueles que fizeram todo o trabalho de amarrar e de prender e de jogar, quando eles jogam, eles são queimados e morrem, diz a passagem.
só para vermos a que ponto estava queimando aquela fornalha. Mas o rei se espanta quando ele olha e vê, espera aí, diz o texto que eles caíram os 3 atados e amarrados. Mas quando o rei olha, tem 4 pessoas andando, nenhum está amarrado, todos estão soltos e andando tranquilamente dentro da fornalha, sem se queimarem. O milagre acontece, é verdade. Deus pode proporcionar o milagre a qualquer momento, em qualquer circunstância, inclusive, como o Jonathan colocou, diante de uma pandemia como essa. Deus pode fazer como Ele quer. Ele vai dar a solução que Ele tem para tudo isso. O milagre acontece, os jovens não estão mais amarrados, estão andando sem nenhum sinal de ferimento e ainda acompanhado pelo anjo enviado pelo Senhor. Versos 24 a 26. Eu não vou entrar em discussão teológica, nem querer dizer que o anjo era Jesus ali, tá? Mas era um anjo que Deus mandou e foi como Deus fez o livramento, é isso que o texto fala. E o rei os chama para fora. Venham, saiam. Aqui o rei chama Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Azarias, Ananias e Misael, servos do Deus Altíssimo, saiam para fora. Quando observa-se, nenhum dano aconteceu a eles. Eu estava vendo no mês de julho uma pregação de um jovem de outra igreja, e ele falando sobre essa passagem, e ele anda de moto. Quem é que anda de moto? Cadê Cleiton? Tem mais alguns, né, que andam de moto também, né? Quando você pega ali a fuligem, não é isso? Parece que a roupa fica impregnada e com cheiro não tão legal, né? Ele estava falando sobre isso, sobre a fuligem. E aqui diz que não tinha nem cheiro na roupa deles de fumaça. Nem cheiro na roupa deles, nem um fio de cabelo deles foi queimado naquela ocasião. E eles se mantiveram fiéis. Eles deram algo muito interessante ali, um testemunho público da sua fé no Deus Todo-Poderoso. E logo quem vai testemunhar é quem viu os fatos, o próprio rei. O próprio rei reconhece a grandeza do nosso Deus. Há uma mudança de visão ali de mundo por parte daquele rei, que agora passa a reconhecer e a ditar, inclusive no seu reinado, que o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel e dos seus amigos. Está lá no verso 27 a 30. Estamos caminhando para a conclusão. As experiências, meus irmãos, que temos vivido neste tempo, experiências num período de crise, de lutas, também deixarão sobre a minha vida e a sua vida testemunhos impactantes para aqueles à nossa volta. Marcas serão deixadas em nossas vidas, cicatrizes estarão presentes em nossa história, e Deus conduzindo as nossas vidas em fé o tempo todo. Estamos dispostos a enfrentarmos a fornalha de fogo que está ardendo à nossa volta em defesa da nossa fé? A resposta convicta deve ser minha e sua. Sim, estamos dispostos a defender a nossa fé em Jesus Cristo, a defender os valores da palavra de Deus, o amor que gera vida, um amor altruísta que se entrega para abençoar o nosso próximo. Ouvimos bem sobre isso, tanto ontem com a professora Genilce, quanto hoje de manhã com o irmão Elcio. Esse amor, a grandeza desse amor, esse amor incomparável, esse amor que transformou o nosso ser e tem transformado a nossa vida dia a dia. Eu quero finalizar com umas 2 citações aqui do livro Introdução à Cosmovisão Cristã. Estou lendo esses dias. O Evangelho é a verdade pública, universalmente válida, verdadeira
para todas as pessoas e para a totalidade da vida humana. Não é somente para a esfera pessoal da experiência religiosa. O Evangelho é a mensagem de Deus sobre como Ele está operando para restaurar o seu mundo e a totalidade da vida humana, vai dizer Michael Gorin. A igreja é a comunidade que responde com fé e arrependimento às boas novas do reino. Ela se aposta da história da Bíblia e procura moldar sua vida com base nesta narrativa. Mas essa também, a igreja, é uma comunidade que é encarregada de fazer com que essas boas novas se tornem conhecidas por todas as pessoas. Esse evangelho define a missão e o chamado da igreja no mundo. Amém, irmãos? É o que está lá em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, para serem instrumentos de transformação neste mundo. E por fim, a missão dos seguidores de Jesus é tão vasta quanto a própria criação. Eles receberam a comissão de testemunhar acerca do Evangelho em todas as áreas da vida pública, nos negócios, na vida acadêmica, na política, na família, na justiça criminal, nas artes e nos meios de comunicação e em todos os outros aspectos da vida humana. Onde quer que nos encontremos, que lá possamos defender a nossa fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Temos ainda um último cântico. Quero te dar meu coração. Seja esta a sua escolha, seja esta a sua disposição de dar ao Senhor o seu coração, a sua vida e viver para a glória dele todos os dias. Tanto para você que está aqui no templo, quanto para você que está aí na sua casa, com a sua família, cultuando a Deus conosco. Vamos louvar ao Senhor e apresente-se diante dele nesta hora. Quero ser livre pra te amar, Senhor, e andar pelos caminhos que traçastes pra mim. E se acaso eu vier me perder e deixar os meus desejos em primeiro lugar, quero te ver bem junto de mim, pois não sei caminhar longe de ti, ó Senhor. Quero me arrepender e mais uma vez, com lágrimas nos olhos, te confessar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder, para livre eu estar de mim. Eu quero ser livre de mim. Quero ser livre. Quero ser livre pra te amar, Senhor, e andar pelos caminhos que traçastes pra mim. E se acaso eu vier me perder e deixar os meus desejos em primeiro lugar, quero te ver bem junto de
Dedique seu coração ao nosso Deus nesta hora. Apresente-se diante dele em contrição, em reconhecimento, em disposição de entregar o que você tem de melhor a ele, o que você tem de melhor à sua vida, o seu coração. Entregue a ele, confie nele, tudo mais ele fará. Que ele possa dirigir a nossa vida a cada dia, que possamos ser fiéis àquele que é fiel em tudo para conosco, que possamos honrá-lo com o nosso testemunho, com a nossa vida dedicada no seu altar, que possamos, como diz a palavra, ser luzeiros em suas mãos, instrumento de transformação em qualquer ambiente que nós estivermos. Que Deus use as nossas vidas para refletir a sua glória. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, onde quer que nos encontremos, que possamos defender a nossa fé, testemunhar do teu amor, que as nossas ações expressem os valores que acreditamos presentes na tua palavra, que não haja contradição, Senhor. Se houver, que haja arrependimento e retorno ao Senhor. Usa as nossas vidas neste tempo, nesta sociedade, ó Pai, que tanto precisa de profissionais cristãos dedicados à tua obra, empenhados na esfera pública, em testemunhar do teu amor. O meio acadêmico, que também precisa de servos e servas tuas, Senhor, fiéis em todas as coisas, dispostos a ali também, naquele local público, a testemunharem da fé em Jesus Cristo, da presença do teu amor em suas vidas, sendo instrumento de transformação para o meio social onde estiverem inseridos. Abençoa os nossos queridos jovens, também adolescentes, onde estiverem, não se esqueçam da identidade cristã que possuem, não abram mão dela, mas vivam, Senhor, para ti, testemunhem do teu amor e sejam bênção em tuas mãos, tudo, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Eis-nos aqui, queremos te dar o nosso coração. Tudo que temos de melhor é dedicado ao Senhor. Abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Quero te dar meu coração. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder, para livre eu quero estar. Quero te dar meu coração, por mais fraco que eu sou, confiar em teu poder, para livre eu estar de mim. Eu quero ser livre de mim. Deus seja louvado. Os irmãos podem se assentar. Vou impetrar a bênção apostólica. Já seguimos com comunicados importantes para a igreja como um todo. Desejamos uma semana abençoada para cada um dos irmãos. Semana de testemunho da fé em Jesus Cristo, onde quer que formos. Que Deus continue abençoando cada família desta igreja. Que Deus faça prevalecer a sua soberana vontade sobre todos nós.
Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Só vou iniciar falando de domingo de manhã, que aí o Jonathan segue com os demais avisos. Então, próximo domingo pela manhã, 10 horas, estaremos aqui novamente para a celebração presencial, com transmissão pelo Facebook, para os demais irmãos que estarão nas suas residências. E já viemos de uma corte real, não é isso? Em terra estrangeira, já passamos por uma fornalha de fogo ardendo, agora vamos nos preparar para entrar numa cova cheia de leões famintos, tá certo? Então, próximo domingo, vamos estar trabalhando com essa proposta de Daniel ali na cova dos leões e a experiência que ele vivenciou naquela ocasião. Vamos seguir com os avisos. Certo. Quarta-feira, então, a gente tem o nosso culto de oração e doutrina, né? O nosso irmão Ezequiel estará ministrando, né? O último culto de oração, acho, desse mês, se eu não me engano, e o Ezequiel estará ministrando. Aí ele está bonito nessa foto, né? Então, que Deus esteja abençoando. Lá no Zoom, no Facebook, a gente vai estar juntos. A gente parabeniza os aniversariantes dessa semana, dia 25, Carlos Júnior, Juninho. Dia 27, o André Raposo e a Elderlange. E dia 27 também a nossa querida Concita Moraes. Que Deus abençoe cada um desses irmãos que completam mais um ano de vida. Na próxima sexta-feira, encerrando o mês então da juventude, nós teremos uma conferência online da juventude com o tema Amor que Gera Vida. E nós vamos estar recebendo o pastor Jaison, o seminarista Minon, que é o presidente da Juventude Batista Brasileira, e também o pastor Miguel Lima, da Igreja da Lagoa, lá em Pernambuco. Esses irmãos estarão ministrando todos os dias, sexta, sábado e domingo, às 19 horas. Então, domingo à noite, o pastor já falou, será online, e o culto será pela manhã. Se Deus quiser, em setembro já voltamos também. Estou orando. E aí o pastor já falou sobre isso, culto presencial, então será... Você vai se inscrever, não venha à noite, vai estar fechada a igreja, tá? Vai ser online à noite. E é o horário mudado, às 19 horas, o horário da conferência no próximo domingo à noite, tá certo? Os preletores, a gente só relembra, o pastor Jais é da PIB de Codó, o Aminon é o líder da Juventude Batista Brasileira, que é seminarista, e o pastor Miguel, Igreja Batista da Lagoa, em Recife. Então, às 19 horas, Facebook e Zoom. Você pode também continuar contribuindo com os dízimos e ofertas através da conta da igreja, está aí, fazer o seu depósito, transferência, entregar aqui nos cultos presenciais, mas também, se quiser, às quartas e sextas a igreja está aberta das 9 às 12 e você também pode entregar o seu dízimo, oferta ou contribuição que você desejar para estar abençoando a nossa igreja nesse tempo. Que Deus então abençoe a vida de cada um dos irmãos, teremos o instrumental. Após o pós-lúdio, a oração silenciosa, os irmãos estão dispensados. Que Deus também abençoe a vida dos irmãos que estão com a gente pelo Facebook até a quarta-feira, às 19 horas.